É muito fácil explicar o seu Jaime. É uma pessoa entusiasta, uma pessoa otimista, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa vencedora. O pai tem a mão verde nos negócios, não tem? Porque mão verde na plantação é a pessoa que planta uma árvore e ela nasce e floresce, essa é a mão verde, não tem? E a mão verde dos negócios é na empresa. Onde ele coloca, onde ele está, a empresa vai bem. Para mim é um grande prazer, satisfação em carregar o nome dele, né? Que a gente passa ali sempre, o pessoal conhece, né? Auditório Jaime Zanata, da Canguru, Jaime Zanata, Embralite. Então isso aí é um orgulho bastante grande. O amor que ele transmitia para nós era incrível. E a gente vê isso conosco, filhos, e a gente também presencia isso com os netos. É uma satisfação muito grande, né? Quando a gente vê isso repercutindo ainda para geração em geração. E os netos hoje, todos eles têm um orgulho enorme de ser neto do seu Jaime Zanata. Eu conheci ele, foi muito engraçado. A minha mãe foi visitar a avó dele. Aí ela chegou em casa e disse assim para mim: tio, eu fui lá na tia, né? E tinha um rapaz lá que ele me serviu café, ele recolheu a xícara, ele depois ficou lavando na cozinha. Por que tu não namora esse rapaz? Ele passou por mim e disse assim: vamos ao cinema? Eu disse: não, estou indo na missa. Aí ele chegou lá e foi na missa também. Aí ele me acompanhou até em casa. Era assim muito engraçado, sabe? Muito divertido. O seu Jaime ainda é e será sempre a maior liderança da família Zanata. Se alguém duvida, é só perguntar para quaisquer dos seus filhos. E como é que, assim, uma coisa muito impressionante é como é que ele exerce essa liderança. O seu Jaime nunca foi um homem de voz forte, de uma entonação com a sua voz, ou de gritar, enfim. Nunca foi dessa forma. Sempre foi um homem pacato, né? Sereno. E ele exerce toda a sua liderança, eu não tenho dúvida alguma, pelos seus ensinamentos. O que mais eu aprendi com ele é a resiliência, né? Nunca desistir dos seus sonhos, né? Uma pessoa que sempre mostrou a competência, a capacidade, sem perder a simplicidade e humildade, que é uma coisa que eu também, uma característica que eu admiro muito, né? E sempre olhando para frente, impressionante, uma pessoa com 60, 70 anos, né? Sempre vai dar certo, não desanima, aquela correria do dia a dia, né? Muitas vezes eu lembro que ele me ligava na sexta-feira: tem esse compromisso sábado, Kleber? Não, seu Jaime, nem dava tempo de pensar, né? Então passa na tua casa às 6 horas da manhã, vamos um leilão em Porto Alegre, vamos um leilão em Curitiba. Então uma pessoa assim que nunca parou, né? No seu tempo, sempre com aquela motivação e sempre querendo conseguir mais, né? O Sr. Jaime foi uma pessoa que eu conheci assim que eu cheguei na Farben, né? Me surpreendeu porque foi o primeiro contato que eu tive na empresa, assim. Me chamou muita atenção porque eu fui recebido pelo dono da empresa, né? Eu nem sabia, na verdade, que era o dono da empresa, mas ele me recebeu, né? Quando eu estava à procura de um trabalho, né? Precisava de um emprego. O Sr. Jaime me recebeu, conversei com ele, ele me perguntou de onde que eu vim, quem eu era, o que eu sabia fazer, chamou a atenção dele, ele disse: olha, eu tenho alguma coisa que é meio parecido com aquilo que a gente faz aqui, né? Tu espera um minutinho que eu vou chamar uma pessoa para te atender. E aquilo me chamou a atenção, uma empresa do porte da Farben, né? Eu, um desconhecido, cheguei ali e fui atendido pelo dono. Ele recebia todo mundo de uma maneira igual, né? Não fazia distinção entre o CEO e o funcionário, tratava todo mundo igual, mostrava, explicava, falava quantos milhões de litros a gente estava produzindo. O Sr. Jaime sempre é uma pessoa muito carismática, né? Então ele conquistava as pessoas assim
a sua forma simples de ser, sabe? Ele logo ganhava confiança, né? Quando os clientes vinham, então ele falava assim, ele gostava de mostrar a fábrica, ele ia buscar o cliente no aeroporto, ia buscar o representante. Então isso daí, sabe, eles valorizaram. Puxa, o presidente da companhia foi me buscar, né? Então ele dava essa atenção, né? E começava a mostrar a fábrica. E ele sempre falava, ó, agora eu vou contar umas mentiras para vocês. Então ele quebrava o gelo, ele tinha uma forma simples, né, de receber. Todos eles gostavam disso, dessa forma. Ele conquistava, ganhava confiança. O início da Farben, nós trouxemos muitos clientes, muitos marceneiros na Farben, né? E interessante é o feedback depois, a conversa, nas visitas que nós fazíamos, né, nas lojas, com os marceneiros, e todo mundo falando esse detalhe, acessível e atencioso. Então ele sempre ia de encontro mesmo à pessoa, ele procurava interagir, né? Interagir com a pessoa para conhecer mais, e isso era para ele bastante importante. As pessoas se sentiam muito importantes, né? Sempre batendo papo, contando algumas histórias, né? Isso aí traz muito as pessoas, né? Conheci ele muito cedo, trabalhei com ele quase 10 anos na Embralite, mais 32 agora na Farben, se eu não me engano, 31, e uma vida inteira com a família deles também, né? Eu conheci ele com, acho que com 40, 50 anos, e ele é um cara dinâmico, certo? Ele nunca cansa, nunca cansou, para qualquer coisa que tu fosse fazer, que era bom pro município, para as pessoas e para as empresas dele, ele sempre esteve muito disposto e sempre aberto para conversar, para crescer, certo? Para aprender. Um homem que veio do interior, chegou muito jovem na cidade e logo atingiu cargos de gerência na família e montou negócios próprios, se tornou esse grande empresário que é um exemplo, nunca parou, sempre crescendo em todas as áreas, e eu admiro muito o Sr. Jaime. Hoje sou muito feliz de ser sócio de algumas coisas com a família, com os filhos. O Sr. Jaime Zanata é aquela pessoa entusiasta, que precisaríamos ter muitos mais Jaime Zanata. Durante a minha vida eu aprendi a entender mais ainda o Sr. Jaime, à medida que fui ficando mais velho. Conheci outros países que não têm Jaime, cidades que não têm pessoas como o Jaime, e como faz a diferença. Esse entusiasmo, começar as coisas. Muitas pessoas não sabem o que o Jaime Zanata representa em toda Santa Catarina e principalmente na região sul. Quase tudo que existe aqui tem um pouco do dedo dele. Empresas enormes hoje, de outras famílias, começaram na região, começou com o estímulo do seu Jaime Zanata. Eu duvido que alguém fale mal dele. Eu duvido. Porque ele ajudou muitos empresários a crescerem e ajudou muita gente. Teve participação não só da SIC, mas foi no CDL também. Na época o CDL e a SIC eram juntas, e ele conseguiu com o Santo, que era amigo dele, o Santo Nogarete, a salinha em cima. Tu ia lá na salinha, para entrar, subiu a escada, depois tinha uma porta que tinha que se abaixar para entrar, para ir para a SIC, para baixo. A plataforma do Rincão. Aquela plataforma é seu Jaime Zanata, né? E não diminuindo outros que participaram, mas o Jaime era aquela figura que vem, vai acreditando, acredita, né? E as coisas acontecem. Sempre ele está buscando alternativas, ele pensa sempre de forma positiva, sabe, em relação às coisas, né? Ele sempre tinha um propósito maior, ele enxergava mais além, né? Estava fazendo 1 milhão de litros, falou, nós vamos chegar em 2 milhões, né? Está vendendo aqui em Santa Catarina, nós vamos para outro estado, né? E vamos para outro país, né? E hoje a gente pegou esse jeito dele, né? Farben quer ser uma empresa classe mundial, né? Então isso vem dessa sementinha que ele sempre plantou no coração das pessoas. Eu queria parafrasear Miglioli Neto quando ele fez o primeiro vídeo do seu Jaime, né? Ele é assim, o Jaime é uma pessoa especial. Nós temos que estudar o Jaime, por causa que o Jaime, ele é muito dinâmico, ele tem uma energia que é fantástica, gente, né? E isso é em tudo, né? Na vida
particular, na família, com os amigos. O seu Jaime, nas reuniões de conselho, ele gostava de uma palavra, ele entoava essa palavra muitas vezes, que era a palavra centroavante. O seu Jaime sempre gostou de futebol, e essa palavra centroavante, ele fazia um liame com as questões profissionais. Quando a gente discutia um objetivo, quando a gente discutia uma meta, ele sempre motivava, né? Vai lá, centroavante, vai lá, centroavante. Então ele motivava desse jeito. Nas reuniões ele sempre concedia a palavra, ele sempre escutava mais do que falava. Isso é uma coisa que sempre me marcou. E ainda me marca, olha só, nas nossas reuniões, que ele sempre sentava, né, numa cadeira, e eu sentava ao lado dele. Pois, ultimamente, algumas reuniões a gente liberou ele, algumas ele participa de casa, enfim. Mas é importante frisar que naquela cadeira ninguém senta. Ninguém está sentando. Mas é uma coisa muito natural. Ninguém pediu para não sentar. Por isso que eu digo, mesmo ausente, ele está sempre presente. Ele, como pai, sempre foi um pai muito presente, né? Sempre estava conosco, com a mãe também, sempre nos levou assim a ter uma formação educacional, né? Para ter uma educação, e sempre nos levou muito nas empresas também. Desde pequenininho ele ia nas empresas e nos levava juntos, né? Então é muito interessante isso daí, porque a gente sempre estava junto dos negócios. E quando eu estava até me formando, né, na Federal, em economia que eu fiz, nas férias, ele sempre fazia questão de a gente passar em alguma empresa que ele estava participando. Então, nós tínhamos dos 2 meses de férias, tínhamos 15 dias de férias, o restante era nas empresas, ajudando, estando junto com ele ali, aprendendo muito. Então, ele sempre foi muito assim, muito família e também negócios, né? Então, isso aí ele sempre procurou passar para nós. Me lembro dele na praia do Rincão, no verão, ficava lá, o pai trazia melancia para nós. Imagina, 4 filhos lá, era uma festa. Não tem? Aí depois foi para Casa Nova, que eu me lembro também lá no Rincão, né? Que nós ajudamos lá, o pai ia, nós íamos domingo lá com uma pá, com uma enxada, arrumar lá o campo lá de trás, lá da casa lá, né? Então também ia todo mundo lá, a gente depois fazia churrasco, se divertia bastante. Eu era um menino muito peralta, né? Puxa, eu era bagunceiro, eu fazia muita molecagem, gente, quando era criança, né? E o único que me colocou na linha foi o seu Jaime, porque de vez em quando ele tirava a cinta, né? E dizia assim, não, é por aqui, ó, isso não se faz. Mas foi a pessoa que me colocou na linha e disse o seguinte, Devilson, tem que ser dessa forma e dessa forma que tem que atuar. Então, é uma pessoa, assim, muito disciplinada. Disciplinou nós, todos os meus irmãos, eu e meus irmãos, né, de trabalhar, né? Ele disse, ó, a única forma de a gente crescer na vida é muito trabalho, mas o trabalho com inteligência. Mas ele sempre teve uma dedicação igual para todos os 4 filhos. O pai, como avô, também é uma pessoa, um avô muito especial, dedicado. Ele ama os 9 netos, ele faz tudo por eles. Os netos vão na casa dele, ficam à vontade, ficam contentes porque ele está sempre junto, sempre participando e sempre perguntando para eles como é que estão, como é que vocês estão, como é que estão na escola, como é que está a vida. Então ele é muito dedicado também nessa parte em relação aos filhos e aos netos também. Tenho uma parceria muito grande com a minha mãe, que também é muito responsável por todo aquele caráter de montar e fortalecer esse caráter, essa forma de ser seu Jaime, né? Então, se tu também não tem essa base em casa, né? A dona Dilza sempre passa para nós, enquanto ele não estava, ela segurava as barras, porque nós fomos crescendo, né? Nós começamos, quando a gente estava praticamente numa estabilidade dentro de casa financeira, ele inventava uma outra empresa. E aí todo o capital que a gente tinha ia para essa empresa. Então a gente sempre estava assim, correndo atrás da roda, né? Então, há 64 anos casados, tá?
Então é uma vida juntos, uma vida de muito amor, muito compaixão. A dona Dilsa e o seu Jaime se completam. Até fico assim orgulhosa, porque tem gente que chega e diz assim, como é que vocês educaram esses filhos? Né? Tão bem educados, tão... Eu disse, isso aí foi o Jaime sempre otimista, sempre levantando, né, o astral e tal. Esses são legados que deixam a gente emocionado porque uma pessoa com 90 anos de idade, ter esse desprendimento, essa vontade de crescer, é para ser seguido e ser honrado, né? Então é isso, o seu Jaime para mim é uma pessoa que é tipo um segundo pai, assim, uma pessoa que acolhe a gente e ensina, né? O legado é acreditar muito, né, na força do trabalho, acreditar muito, ser pessoa, né, uma pessoa correta, né, e simples. Pai, eu queria te agradecer de coração por tudo que o Senhor fez por mim, pelo pai que tu fosse, pelos ensinamentos que tu nos desse. Ô pai, parabéns pelos 90 anos, muitas felicidades, tá? Obrigado aí por todo ensinamento, por toda essa oportunidade de vida que o Senhor me deu. Essa tua alegria, essa tua determinação, esse modo firme de educar a gente, de passar todo o seu ensinamento para nós. Ô pai, quero te agradecer muito nesses 90 anos de convivência que estamos juntos, te desejar ainda muita saúde, muita paz, felicidades, realizações. Quero lhe dizer que foi uma honra, uma alegria, uma inspiração poder ter trabalhado com o senhor por tantos anos. E quero lhe dizer que quero pedir que Deus o abençoe, lhe dê muita vida por muitos anos, com muita saúde, porque o senhor possa contemplar por tudo isso que o senhor plantou. Muito obrigado. Olá, seu Jaime, grande capitão, passando aqui para desejar para o senhor um feliz aniversário, que o senhor tenha muita saúde, que possa viver muitos anos ainda para passar os seus ensinamentos e a sua motivação. E que a gente consiga passar tudo de bom que o senhor passou para a gente, passar para os próximos aí, para os mais novatos que a gente vai conhecendo. E eu gostaria, né, de deixar registrado aqui a minha admiração, o meu reconhecimento pela sua história de vida, né? Seu Jaime, é uma alegria muito grande participar desse evento, esses seus 90 anos. Eu sou muito feliz em fazer parte dessa família Zanata. Sem ser Zanata, estou fazendo sempre parte com vocês, sempre junto com vocês. Muitas bênçãos em sua vida, que Deus possa estar abençoando o senhor e que ele possa sempre estar cuidando e tornando a sua vida cada vez melhor. Eu quero agradecer a oportunidade, né, que eu tive desde a Embralite, parabenizar, né, pelos 90 anos. Meu querido Jaime, parabéns, felicidades, que tu continue construindo essa família bonita e que os teus negócios fiquem coloridos como é a tua fábrica. Né? Sucesso. Eu te amo muito, até hoje. E os filhos também te adoram. Eu sei disso. Tá? Muito obrigada. Parabéns, te amo muito. Você é um sinônimo de força e integridade, não pela empresa, mas pela família Farben e por tudo que o senhor construiu. Muito obrigado por todo o apoio que você sempre teve comigo e saiba que eu sempre vou estar do lado de vocês também. É um orgulho para a nossa cidade de Criciúma, é um orgulho para todo o sul de Santa Catarina, ter um grande empresário, um grande pai de família. Então, fantástico, né? Chegar aos 90 anos não é para qualquer pessoa. 90 anos de idade, hein? Quem sabe um dia a gente chega lá, hein, seu Jaime, se Deus quiser. Passando aí para desejar mais anos de vida e que vocês continuem com essa empresa tão forte, tão sólida no Brasil, que apoia o automobilismo brasileiro. Desejar muitos e muitos anos de vida, muita saúde, muita alegria e muitas realizações. Queria te dar os parabéns não só pelo aniversário, mas por toda a tua trajetória de vida e dizer que tu é um grande exemplo a todos nós. Muita paz, que Deus o abençoe, com muita luz de paz, saúde e alegrias. Um feliz aniversário e que receba um abraço bem apertado da família Elias, do Enzo, da Thaisa, da Indianara e meu. Que o senhor tenha muita saúde, muita paz, ainda muitos anos pela frente, com muitas realizações, muitas conquistas
e saiba que a Farben é muito importante para Braskem. Parabéns, Senhor Jaime!